Boa noite a todos. Uma gratidão muito grande pela presença de tanta gente, de todos, né? É muito reconfortante, é muito bom. Hoje nosso tema vai ser a caridade essencial. Eu acho que, de uma maneira geral, nós que estamos numa casa espírita, temos a ideia da caridade. Eu acho que todos aqui têm o conceito, a ideia de que é importante ajudar quem precisa. E essa caridade que a gente faz muitas vezes é aquela caridade externa. Nós ajudamos alguém, ajudamos uma entidade ou uma organização. Então nós temos, primeira coisa, uma pessoa que organiza uma palestra tem por objetivo trazer alguma informação, que a gente sabe tanto quanto todos que estão aqui. Então a gente vai ler, vai pesquisar, vai ouvir outras palestras no tema, né? E tentar trazer alguma coisa que abra alguma luz, uma ideia daquilo que está sendo falado. E eu preciso confessar a vocês que especialmente para mim fazer essa palestra hoje abriu muito meu coração. Eu me dei conta de que eu nasci numa família muito simples, mas muito caridosa. Eu tenho extrema gratidão hoje, estudando tudo isso, pelos exemplos que eu tive da minha família, que eram pessoas extremamente caridosas. O nosso preceito maior é amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros aquilo que nós queremos que nos façam. Então toda religião, toda moral se encontra encerrada nessa frase, né? E nós temos algumas maneiras de, se agirmos assim, amando ao próximo como amamos a nós e como queremos ser tratados, tratarmos ao outro, se a gente fizesse isso realmente, nós seríamos todos perfeitos, seria uma maravilha, o mundo seria muito melhor do que é hoje. Não tinha ódio, não tinha pobreza, mas nós sabemos que para fazer um gesto, nós temos uma impressão com a pessoa que se aproxima. E essa pessoa, muitas vezes, nós repelimos, ela nos é aversiva por alguma razão. Ou é um mendigo, ou é uma pessoa bêbada. Mas nós aqui, de uma casa espírita, sabemos que essa pessoa, eventualmente, foi parte da nossa família em outra encarnação. Então, ajudar fica muito difícil porque tem esse componente da aversão, muitas vezes, que nos impede de aproximar e ajudar um irmão. A caridade moral, todos nós podemos fazer, porque ela é absolutamente gratuita. Nós não temos que gastar um tostão para fazer essa caridade. Nós podemos praticá-la como a gente quiser. O que consiste a caridade moral? O que é exatamente a caridade moral? Suportar alguém que é difícil suportar. Essa é uma caridade moral. Saber calar e deixar um tolo falar é uma caridade moral. Saber ser surdo e não ouvir uma gozação, uma coisa que falam a nós. Não perceber um sorriso irônico de alguém que nos olha de cima quando a gente entra em algum lugar, porque na verdade ele pode se achar superior, mas na vida real que é espírita, talvez ele seja pior ou igual a nós. E por que isso é caridade? É caridade porque isso não é humildade, não é ser humilde e deixar a pessoa falar o que quer. É caridade porque a gente não troca a informação e diz, você é um tolo, o que você está falando é burrice. Então, ela é uma caridade moral. Nós nos silenciamos diante daquilo que a gente discorda. A caridade se faz de várias maneiras, mas a caridade principalmente se faz através do pensamento, através das palavras e através da ação. Através da ação é muito fácil, a gente sabe o que é ajudar alguém, né, externamente. A caridade das palavras vem em função daquilo que a gente pode levar alguém, uma palavra boa, um bom ânimo, uma palavra de confiança, tirar a pessoa, às vezes, de uma preocupação grande. E
No pensamento, qual seria essa caridade? Uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer no nosso pensamento é a oração. A oração pelo outro é uma grande caridade que a gente possa fazer. E nós sabemos que fora da caridade não há salvação. E o grande projeto do Espiritismo é fazer um mundo de homens de bem. Essa é a missão do Espiritismo. Não importa a religião, não importa a cor da pele, não importa de onde é essa pessoa no mundo. Na verdade, o que importa ao nosso mestre é os resultados que a gente pode obter com a nossa caridade. Então, a obra da caridade começa dentro de nós. A obra da caridade tem que ter tanta dentro de nós que ela tem que sair de nós naturalmente, espontaneamente, como se ela vazasse, porque aí a externa é verdadeira. Então, nós temos que fazer uma plantação íntima. Essa é a nossa missão. Essa é a caridade essencial. Fazer a missão de fazer uma plantação íntima da melhor qualidade. É a nossa formação do nosso caráter espiritual. A caridade é a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá pão ao faminto, quem dá água ao sedento, quem dá luz ao ignorante, quem dá remédio aos enfermos, está colaborando na edificação do reino divino, independentemente da religião que ele tem. Nós podemos falar de uma Madre Teresa de Calcutá, podemos falar do nosso Chico Xavier, nós podemos falar de Gandhi, podemos falar de várias pessoas que vieram a este mundo com uma missão de ajuda e elas não têm necessariamente a mesma religião, a mesma fé. Então, antes da caridade se manifestar exteriormente, nós temos que praticá-la interiormente. E é essa a qualidade que nós precisamos, a caridade essencial. A voz compassiva, a voz compassiva que ilumina o nosso espírito é a mesma que dá às mãos o alimento ao corpo. Então, é o mesmo sentido de caridade. A caridade está sempre baseada no que nós pensamos, no que nós falamos e na maneira como nós agimos. E vamos sempre lembrar que tudo isso é em função dos ensinamentos de Jesus. Como eu me vejo, eu não posso ser orgulhosa e vaidosa, mas é como Jesus quer que eu me veja, é nesse sentido. Então nós precisamos de fato melhorar o mundo precisa muito de ajuda, mas nós temos que melhorar o nosso interior primeiro. Nós temos que fazer a caridade de ter Ele dentro de nós, Jesus, para que Ele apareça naquilo que a gente faz. Então Ele tem que viver dentro de nós. Então agora eu vou dar um exemplo que eu vi numa palestra que eu ouvi, que eu achei bastante interessante. Tinha um homem que ele fazia todas as noites uma caridade muito grande. Ele ia nessas casas que fazem alimentação para pessoa de rua que não tem o que comer. E todas as noites ele ia lá e ficava servindo sopa para as pessoas. Então ele começa a servir as sopas e vai, dali um pouco ele já está meio irritado, aí a pessoa demora na fila, ele já fica bravo. Então essa atitude dele, ele está fazendo a caridade, ele está na direção certa. Mas a atitude interna dele não está acompanhando a caridade exterior. Então a gente pode analisar uma coisa muito interessante que foi levantada nessa palestra que eu ouvi. Quando a gente levanta, todos nós, eu imagino, a gente escova o dente, não escova? Acho que a maioria de nós escova. Então vamos lá, uns minutos para escovar nosso dente. Aí a gente sai, trabalha ou faz outra coisa, almoça. Alguns escovam o dente depois do almoço, outros não. Mas à noite, na hora de dormir, acho que a maioria escova os dentes novamente. Então vamos dizer que a gente gasta, sei lá, de 7, 10 minutos escovando os dentes por dia. Quanto tempo a gente leva comendo?
uma boa hora, né? E se tiver que fazer a comida, ainda demora um pouco mais. E tomando o nosso banho. Puxa, a gente demora. Então, se a gente somar todas esses tempos que nós gastamos com a nossa parte material, que vai encerrar um dia, no dia que nós desencarnamos, ela não tem a menor importância. Nós gastamos boa parte do dia com isso. Aí eu pergunto, quanto tempo nós levamos com a nossa parte espiritual no dia? Alguém pensa na parte espiritual? Alguém se lembra da parte espiritual? Só você? Poxa, Jussara, que maravilha! Então, o que significa tudo isso? Né? O que eu quero dizer com isso é que esse homem, por exemplo, que está fazendo a caridade, um gesto tão bonito, e ele se irrita, certamente o dia dele está azedo, alguma coisa ele fez ou ele ouviu e ele não lavou a parte espiritual. Como é que a gente lava a parte espiritual? Tem jeito. Né? Se a gente, por exemplo, pensar que hoje, por exemplo, nossa, eu falei mal com aquela pessoa e eu fui indelicada, eu não devia ter falado, é uma má atitude, é um mau momento. Então, se você parar e falar, puxa, né, eu preciso consertar isso, então você já lavou esse problema que você realizou. Se você tem alguém te fecha no trânsito, você fala, por que não morre um motorista desse? Pronto, já outra coisa pesada. Outra coisa é que nós somos bombardeados com informação todos os dias, o tempo todo. Até muito mais hoje em dia por causa do celular na mão. Então, o que a gente faz para lavar o nosso espírito no fim do dia? Em algum momento a gente para e fala, preciso lavar alguma coisa, tanta coisa ruim que veio em mim. Então, uma maneira de lavar o espírito seria fazer uma oração num momento que você percebe que alguma coisa saiu errada, ler uma página edificante de um livro que faça sentido. Então, essas atitudes com o nosso espírito, né, nos limpam e permitem que a gente possa fazer a caridade abertamente, francamente, sinceramente, sem ter esse compromisso do mal em cima na hora da caridade. Um outro exemplo interessante, que eu achei até divertido, é sobre Santo Antônio. Nós vamos falar de Santo Antônio, mas não vamos falar de casamento, fiquem tranquilos. Na próxima, Jussara. Então, Santo Antônio foi uma pessoa que já nasceu e logo que ele começou a ser um menino, ele pensou, eu vou ser uma pessoa da religião, eu vou estudar o evangelho, eu vou para um mosteiro, a minha vida vai ser me dedicar a isso, ao estudo, eu vou ser bom, eu quero ser um santo, eu quero virar um santo. E a vida toda ele se esforçou, estudou e fez todo o caminho para ser um santo. E o diabo existe, é aquela coisa ruim que vem em cima da gente, como a gente comentou agora. Ia tentando ele o tempo todo, em todos os aspectos da vida dele. Tentava fazer ele passar a perna em alguém, não conseguia. Tentava fazer ele se desviar dos estudos, não tinha jeito. Até na parte de sexo ele tentou forçar o Santo Antônio a ver se caía por alguém. Não teve jeito. Um dia, o diabo, depois de 20 anos tentando Santo Antônio, ele fala, quer saber? Você não tem jeito, não vou mudar você mesmo. E virou as costas e saiu. E Santo Antônio, quando escutou isso, se ajoelhou, levantou as mãos para o céu e falou, Senhor, eu sou um santo. O diabo escutou isso, voltou e falou, agora eu tenho uma chance. Então, o que isso significa? Né? Apesar de Santo Antônio ser uma pessoa extremamente correta, fazer tudo o que ele estava proposto a fazer, ainda tinha lá dentro um tom de orgulho. Uma coisa dentro dele que apareceu depois de tantos anos de estudo. Aí o diabo tinha chance. Então, a mesma energia que está na base da sustentação da criatura orgulhosa, a mesma energia é a mesma da criatura que faz
coisas boas e exemplares. Então, a força é a mesma, só que muitas vezes a intensidade não está correta, né? Como disse o cara da palestra que eu escutei, ele falou: Santo Antônio perdeu a mão, ele deu uma exagerada no que ele estava pensando. Então, na metáfora dos espíritos, quando eles se referem às paixões que nos abalam, né, o nosso dia a dia, eles falam que as nossas paixões são como os cavalos indomados. E a reforma moral não é matar o cavalo. A reforma moral é domar o cavalo, é dar direção ao cavalo, educá-lo na melhor forma. Então, essa é a maneira. E o que significa tudo isso para nós é que na nossa jornada evolutiva é muito importante a nossa vigilância. Se Santo Antônio caiu, se o homem da sopa caiu, é muito fácil a gente cair e sair daquele caminho que a gente tinha como o melhor caminho possível. Um outro caso também interessante e também peculiar é sobre Francisco de Assis. Francisco de Assis, ele reencarnou na Itália a pedido de Jesus, né, para que ele reconstruísse a igreja na Itália. Porque naquela época a igreja só pensava em dinheiro. Bom, podemos tirar o naquela época, mas enfim, naquela época era uma coisa muito forte, muito pesada. Se preocupavam só com dinheiro e poder político, né? Então a missão de Santo Antônio foi voltar à Terra e recriar a igreja em termos mais próximos do pensamento do Cristo. E ele veio numa missão pedagógica. Por isso que ele tomou a atitude que ele tomou. Ele abriu mão de tudo que ele tinha, ele se despojou de todos os bens materiais que a família dele possuía, e ele adota um estilo totalmente despojado. Então, tempos extremos, atitudes extremas. Ele veio com essa missão. No final da vida dele, quando ele viu que ele já estava quase para desencarnar, ele começou a perceber que as pessoas que o seguiam já não estavam tão corretas naquele caminho, já estavam se desviando um pouco do que eles estavam se propondo, e ele começou a sentir uma certa angústia de que aquilo que ele tinha feito, todo aquele empenho, que poderia se perder. Então ele foi visitar a irmã Clara, que era sua confidente a vida toda. E a irmã Clara, como a maioria das mulheres, muito perspicaz, assim que ele entrou no convento, falou assim para ele: Pai Francisco, porque ela o chamava de pai, eu sei qual é o seu problema e sei porque você está triste. Você é uma pessoa muito apegada aos bens materiais. Quando a irmã Clara falou isso, ficou todo mundo boquiaberto, inclusive o próprio. Como assim, sou apegado, né? Ela falou: você é uma pessoa muito apegada. Você se despojou de todos os bens materiais mais evidentes. Mas há algo ainda pelo qual você nutre um profundo sentimento de apego. E você precisa deixar ir. Entrega. É o último bem que Jesus está lhe pedindo. Entrega. Aí ele se levantou, sorriu e disse, olha, isso para um homem falar é muito difícil. Ele disse: você tem razão. Você tem razão. Você tem razão. Esse foi o teste supremo que o Francisco de Assis passou. Então a gente percebe que dentro da vida dessas pessoas tão virtuosas, né, sempre tem a maneira de cair. Porque o que acontece é que a nossa transformação moral, ela vai se sofisticando. Ela vai mudando de forma que quem está sentindo aquilo não percebe que tem uma vaidade, que tem isso, tem aquilo. Então,
o Emmanuel, define a caridade essencial como uma virtude de 1000 faces. Ela atende a todas as necessidades. Aí quem pergunta muito chega atrasado, então é melhor não perguntar muito. Se a necessidade é de pão, vamos dar o pão. É fácil, não tem diferença entre a caridade material e a moral, isso é muito claro. Mas ela improvisa e ela nos engana. Emmanuel continua. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Sem a caridade essencial, poderemos fazer grandes obras externas. Vamos espalhar notáveis obras de pedra. Mas dentro de nós, nos instantes de supremo testemunho da fé, estaremos vazios. E estaremos na condição de mendigos da luz. É forte, né? Vamos então cuidar da nossa lavoura interna. Lembrando que nenhum processo de transformação com o Cristo culmina num processo externo. Tem sempre que ter um interno. E vamos lembrar, amar ao próximo como a ti mesmo exige 3 coisas muito importantes. Primeiro, nós temos que reconhecer que há o outro. Isso é muito importante. Segundo, nós temos que aprender a nos amar dentro dos princípios do nosso mestre. E aí sim nós vamos poder amar o outro. Então vamos lembrar da sopa outra vez? Importantíssimo é dar a sopa, mas é muito importante comer a sopa também. E é isso. Boa noite.